Pessoal, vamos lá. Enquanto o Saboró acha uma maneira de entrar aqui, eu vou fazer algumas considerações iniciais. Eu já fiz a ele, então, para a gente respeitar o horário e também começar aqui o nosso debate, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo hoje, eu vou fazer então alguns comentários iniciais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo, disponibilidade, interesse em participar desse debate nosso aqui. Hoje, especialmente, a gente decidiu abordar um tema muito sensível, né? Provavelmente esse é o elo da cadeia mais afetado pela pandemia do coronavírus e as restrições decorrentes da pandemia. Então, realmente, é um dia especial para nós poder ouvir vocês que lidam tanto com a cadeia do pescado, né? Para que vocês possam comentar quais foram os impactos iniciais que vocês sentiram a partir da evolução dessa pandemia no Brasil, quais foram as alternativas que vocês encontraram diante desse cenário tão adverso, e se o caminho que muitos trilharam do e-commerce, do delivery, agora o Saborô entrando, se esses caminhos que muitos adotaram também para vocês ajudaram a contornar a crise de alguma forma. Tá? Hoje vai ser uma oportunidade também de comunicar à audiência qual é a visão que vocês têm sobre a cadeia produtiva do pescado. Tá? Eu acho que esse momento de crise é um momento para a gente repensar muita coisa, inclusive a maneira como a cadeia do pescado atua com vocês. Eu acho que a gente deve sair daqui hoje com uma proposição vinda de vocês de como a cadeia do pescado pode auxiliar neste momento e no futuro, que também não vai ser fácil, né? Essa reconstrução, essa recuperação do setor de food service, e principalmente vocês que atuam com o pescado, vai exigir muita parceria, muito diálogo, né, e um vínculo muito estreito com o setor do pescado. Então, novamente agradeço a presença de todos aqui. Saburó, eu tinha feito uma saudação inicial a todos, então agora estendo a você também. Obrigado pela participação. Prazer. Prazer é nosso aqui, tenho certeza. Nós temos aqui agora 20 pessoas assistindo pelo Zoom, tá? Essa transmissão também está sendo feita pelo Facebook, ok? Então, e depois isso vai ficar gravado. Todos aqui vão ter oportunidade de acompanhar essa transmissão depois. No Facebook agora subindo, 32 pessoas. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou fazer, então, aqui dois painéis. O primeiro painel vai ser direcionado para que vocês comentem efetivamente os impactos da doença e as alternativas que vocês encontraram. E depois a gente vai abrir para perguntas. Tá? Cada um de vocês tem 5 minutos para comentar a partir dessa minha provocação inicial e depois a gente vai abrir para perguntas. Bom, pela ordem alfabética aí, eu começo com o Saburó, André Saburó. Não é isso, Saburó? E Isso. peço que você faça, então, seus comentários aí em 5 minutos sobre como você identificou esse impacto, essa porrada que o setor de food service tomou no teu negócio, no teu restaurante, e como vocês encontraram alternativas para sobreviver nesse período tão complicado. Fica à vontade, Saburó. Bom, inicialmente, o grande impacto que a gente teve é o seguinte, quando você pensa em fechar o seu negócio, né? O primeiro impacto é esse daí, né? Você vê acontecendo lá fora, viu acontecendo na, na Ásia em si ali, Japão também, então a gente tem familiares no Japão, e aí você vê acontecendo tudo, vem acompanhando a Europa e tal, e você acha que não vai chegar. E tem os amigos lá de Portugal que já vão te mandando mensagem, olha, isso vai chegar, né? E aí você se prepara primeiro para fechar o seu negócio, né? Como é que você fecha o seu negócio? Então, eu herdei o negócio dos meus pais, né? Então, são 34 anos de restaurante, a gente nunca fechou por este motivo, por um motivo qualquer, e nem durante tanto tempo. Então, Sempre acho que foi esse o Quina do primeiro ponto, futuro? Desculpa te interromper. Sempre foi o Quina do futuro? é, antes do Quina do Futuro, meus pais começaram com pastelaria, né? Hum, Meu pai ele trabalhou em São Paulo com a família Yokoyama, que vende pastéis, que é bem famoso, né? hum. E meu pai aprendeu a fazer os pastéis com a família Yokoyama em São Paulo. E daí, em 64, veio para Recife. Então, assim, eles começaram com pastelaria, depois foram para alimentação, restaurante, buffet, e em 86 abriram um restaurante japonês. Então, o, nesse ponto, assim, quando você é impactado na hora de fechar o negócio, você passa mil coisas na cabeça. E a primeira coisa que vem à sua cabeça é quando isso vai terminar,
né, para que você possa se programar. Então, assim, eu acho que isso vai passando um filme ali na sua cabeça para poder você encontrar um ponto, assim, uma base para poder parar e pensar, né? Primeiro ponto é assim, nunca se desesperar, né? A gente sempre tem uma solução, né? Vai encontrar uma solução. Então, meu pai sempre conversava, meu pai é falecido já, então meu pai sempre conversava comigo, quando você acha que você está sem saída, para um pouquinho e reflete um pouco para ver se olha de cima o problema, né? Porque às vezes você está dentro de um labirinto, você acha que você está sem saída, mas se você olhar de cima, você vai ver várias saídas ali. Então, esse era um ponto. Fechar é difícil, né? O nosso negócio. A gente trabalha com pescados e pescados frescos, né? Então, os barcos parando, eu faço um trabalho muito forte em cima de peixes locais, né? Eu utilizo muito produto daqui local, trabalho muito próximo aos pescadores aqui em Recife. Então, eu busco sempre um peixe muito fresco, peixes pequenos também. Então, tudo isso parou de repente. Então, assim, nem deu para a gente pensar em como continuar o delivery também, né? Então, a gente decidiu também parar o delivery, né? Aqui a gente parou dia 19 de março, tá? E quando paramos, né, a gente tinha um monte de produto ali que estava ali pronto já, assim, pronto que eu digo já congelado, embalado, mesmo que esteja embalado a vácuo, está tudo ali, sendo que até o nosso produto, tudo, né? Faz um processamento de congelamento rápido, né? Mas em uma semana a gente sempre utilizava tudo. Aí eu pensei, eu disse, pô, estamos com tudo aqui, né? Temos todos os produtos. Daqui a um mês e meio, mesmo que a gente volte à atividade, eu não vou utilizar esse produto, não vou querer servir esse produto para o meu cliente, né? Ele vai perder qualidade. Então, aí veio a ideia de fazer a criação de um movimento aqui de atender, mandar para os hospitais e atender quem está na linha de frente, né? Que é um projeto aqui que iniciou aqui em Recife para poder atender não só os médicos e quem está ali dentro, mas assim a cadeia toda, desde o segurança, a recepção, triagem, enfim, esse foi o nosso primeiro movimento. Primeiro assim, para que você se mantivesse em movimento ali, utilizasse algumas pessoas da sua equipe para manter a casa em ordem. A gente teve que manter os gerentes, algumas pessoas em ativa para poder deixar as casas em manutenção, o tempo todo, as casas sempre limpas, organizadas, né? Fazer manutenção, enfim. E depois desse período passado que a gente estava, né, fazendo esse movimento do linha de frente, houve uma interação muito grande aqui em Recife com vários restaurantes e padarias, né? Nessa semana agora nós batemos 6.000 porções enviadas aos hospitais, né, para quem está na linha de frente. Isso daí vai crescendo cada vez mais porque a gente fez vários núcleos. Então, assim, não fica só uma gerência, só uma pessoa gerenciando tudo isso daí. A gente não criou nenhuma ONG assim para. Então a gente criou o núcleo. O núcleo é o Saburó, mais fulano, 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 toma conta desse hospital. E aí foi criando vários núcleos que todo mundo se comunica dentro do grupo, enfim, foi indo bem. E aí nós já tornamos agora a quinta-feira com o delivery aqui, porque a gente já começou, a gente tem muito peixe fornecimento do Rio Grande do Norte, né? Aqui em Pernambuco a gente tem alguns contatos, então começou a chegar um atum local, a gente começou a ver que começou a ter um pequeno movimento. Então, tendo um pequeno movimento, dizendo, não, vamos encarar agora o delivery para começar a dar o primeiro passo de novo, né? Então, nós chamamos a nossa equipe, né, de colaboradores mais próximos ali, montamos um time muito bacana, né, e iniciamos quinta-feira, né, o delivery aqui em Recife, que teve uma aceitação espetacular, sendo que aqui já está uma conversa bem adiantada com relação ao lockdown, né? Então a gente não sabe se o delivery continua, se não continua, né? Tem o Dia das Mães agora aí que a gente fez uma campanha de uma embalagem, uma encomenda bacana, bem feita, muito carinho, uma embalagem japonesa, tudo. Isso daí teve uma aceitação muito É um grande. bentô, é o mesmo bentô que vocês É, entregaram para os hospitais, é isso? na realidade, essa caixa que a gente fez é só de sushi, né? Um bentô só de sushi. O Tá, bentô que a gente fez para os hospitais é uma comida que a pessoa pudesse comer só com um garfo, né? Então tá. já ia tudo cortado, já ia tudo porcionado, só abria a embalagem. E vou até fazer um elogio aqui.
a nossa embalagem do bentô, né? E o nosso sistema do delivery e tal, eu me inspirei aí no Sassá, Olha aí. no Alexandre aí, né? Que legal. Obrigado, viu? Porque eu acho muito seguro o jeito que ele embala as coisas e tudo. Acho super bacana, né? E é tudo lacrado, muito bonito. Então, a gente se inspirou lá na ideia do Alexandre aí, né? E agora a gente está fazendo, por exemplo, nós estamos aqui fazendo adequações de todas as casas. Então, todas as nossas casas que são de rua, todas elas agora estão passando. Hoje mesmo estava em obra lá. A gente está abrindo janelas, fazendo área de recepção, né, montando estrutura para pedidos, o WhatsApp, pedidos pelo delivery, né? E Uhum. se preparando aí para esse novo modelo. E a gente tem aqui as nossas casas são todas numa mesma rua. Nós temos 3 casas em uma mesma rua, né? E nós temos um quarto imóvel que fica de frente, que era meio que um depósito e tal. E a gente montou hoje uma estrutura que a gente consegue fazer um drive, tipo um drive, né, que a pessoa consiga vir com o carro, né, Hum. estacionar e ter uma central ali onde recebe os produtos dos 3 restaurantes. Para quem faz pedido online pelo WhatsApp, por telefone e quer ir buscar no restaurante. Então, a gente fez essa central onde a pessoa para o carro, né, e daí vai ser recepcionado. Tem uma pessoa lá que entrega dos 3 restaurantes. Falhou. Sim, estamos tentando dar nossos pulos aqui. Saburó, falhou a tua conclusão, mas eu acho que deu para a gente compreender. Eu vou aproveitar aqui a deixa que você deu do Sassá, e como ele é também o próximo aí na ordem alfabética, vou passar a bola para ele. Ele tem uma operação de delivery de sushi aqui em São Paulo espetacular já há muito tempo, né? Então ele é um pioneiro aqui. Sushi não é fácil entregar, né? Realmente tem muitos desafios. Eu vi inclusive uma matéria da Folha de São Paulo esses dias que mostra um teste que a jornalista fez com vários deliveries, né? E realmente o maior desafio é que a arte do sushi man se mantenha no delivery. Que isso chegue para o consumidor do mesmo jeito que chega no restaurante. Então, Sassá, conta qual que é o teu segredo aí. Quer dizer, o Saburó já deu um jeito de absorver isso, né? Mas conta um pouquinho, então, como é que foi a construção da tua operação de delivery e depois, enfim, como é que vocês contornaram a questão aí da Covid-19? Primeiro, boa tarde, né, a todos. Eu comecei a idealização do delivery em 2008, né? Então, são 12 anos já de construção, né? Onde era muito pouco usual, né, o delivery, ainda mais na culinária japonesa. Então, quando realmente já passou a virar um hábito, a gente já estava estruturado, né, com a operação de delivery, por isso que a gente teve um ganho um ganho excepcional nessa parte de delivery. A partir de 2010, né, com a entrada dos grandes players como o iFood, depois os concorrentes do iFood entraram também no mercado, enfim, a gente já estava estruturado. Com embalagem, com um produto bom e um preço bom, né? Não querendo reinventar a roda, sem mágica nenhuma. É um preço justo, uma embalagem boa e uma diversidade boa de produto. O que aconteceu nos últimos anos do Sassá Sushi foi até parece meio loucura, até a estrutura que a gente montou, com vários nichos de operação dentro da própria empresa. Então, ela deixou de ser um restaurante há algum tempo já, o Sassá Sushi, para ser uma marca de sushi com linha de varejo, né? A linha de supermercado, a linha de geladeira em empresa que a gente tem hoje. Continuamos dando aula, que eu nasci há 21 anos atrás com curso dentro da garagem da minha casa, enfim. O salão de restaurante e o delivery. Então, a gente tem 6 produtos dentro da empresa hoje. No final do ano passado, já tinha um planejamento da gente fortalecer muito mais a parte fabril mesmo, a parte da linha de prato pronto, né? E delivery. Tanto é que a gente estava com 4 unidades de restaurante até o ano passado, a gente reduziu para 2 unidades de salão, né? E operações de delivery a gente está com 5 para ir para 10, né? Agora. Então a gente está crescendo operações de delivery. Com
Com o Covid, uma coisa que ninguém imaginava, né? A gente, dessas 6 linhas que a gente tem dentro da empresa, 5 praticamente pararam, né? Você pega a parte de evento, parou, a parte de curso parou, a parte de salão de restaurante, que a gente está com a comunidade dos Jardins Ô, Sassá, e do desculpa, Itaim. Oi. nem curso online vocês chegaram a dar. Não, na verdade, eu estava desenvolvendo, não deu tempo. E É, aí eu resolvi também não querer colocar o carro na focar frente dos nisso. bois. Uhum. Exatamente. Então, era a linha de varejo, né? De fato pronto para varejo, ela caiu praticamente 80%. Hoje a gente tem uma manutenção dessa linha na nossa central que vai para Carrefour, Pão de Açúcar, para o Big, para outras empresas de varejo, mas é só para manutenção. Você vê que o volume despencou. As nossas geladeiras em empresa, no corporativo também pararam, tá? E o que ficou? Ficou o delivery. Só que o delivery cresceu. Apesar de você ter uma oferta muito maior, porque quem nunca tinha tido delivery ou realmente não era um beco sem saída, né? Ou você vai para o delivery ou você para realmente a operação, É. né? Então, todo Uhum. mundo que quis continuar a operação, teve que aprender muito rapidamente a operar delivery. E a operação de delivery não é uma operação fácil. Para quem a gente sabe que uma operação de delivery, ela para quem sempre teve só o restaurante e acabou colocando o delivery agora, é uma operação que você enxerga até a página 2, né? Depois, a partir do momento que o produto sai do teu restaurante, você não enxerga mais. E aí você está na mão de terceiros, né? Você está na mão de uma entrega da Rappi, de uma entrega do iFood, de uma entrega de um terceirizado. E a Uhum. qualidade do teu produto não é todo produto que viaja bem. Então, o sushi ele viaja bem, tá? Então, teve um aumento, o delivery do Sassá Sushi teve um aumento significativo agora com a crise, tá? Nesse lado foi positivo para a gente, mas em contrapartida a gente teve que se adaptar todos os colaboradores da empresa em todos os regimes possíveis. Então teve colaborador que foi redução de jornada, colaborador que teve contrato suspenso, colaborador que a gente alternou dia sim, dia não, então a gente foi adequando sem precipitação, esperando dia após dia, também sem muito pânico, apesar da situação. Tá. Tentando olhar o lado cheio do copo, não o lado vazio do copo. O que a crise pode tirar de benefício para a gente? O que eu consigo criar? E nesse inteirinho eu lancei uma linha do Sassá Sushi Pocket, que a gente chama como uma linha de bolso, porque eu acho que existe uma lacuna aí no campo delivery do desembolso, né? Agora com as pessoas em casa, com pessoas perdendo emprego, perdendo o poder de renda, você vai se defrontar com isso em algum momento. A gente está em São Paulo, a gente está muito bem localizado, com um público que não reflete exatamente o que é o Brasil, né? A gente está numa Uhum. ilha, ali, Uma bolha. mas mesmo assim reflete. E a gente criou uma linha com desembolso menor, com pratos reduzidos, com pratos até sofisticados, entre aspas, alguns, mas com preços muito bons, onde a pessoa pode compor do jeito que ela quiser. Então, é um negócio muito mais flexível. Isso a gente lançou agora. A gente tem o processo de atmosfera modificada na cozinha central, também que isso faz uma confiança maior no consumidor final, numa linha de varejo. Isso é um diferencial na linha de varejo que a gente está aproveitando e aproveita para a geladeira empresa também, tá? E o nosso e-commerce, né? Então a gente foi forçado a acelerar alguns processos que estavam não adormecidos dentro do negócio, mas eles estavam de lado porque o próprio dia a dia não deixava com que a gente olhasse com carinho para aquela parte do negócio. E agora você está obrigado, você tem algum tempo, entre aspas, para olhar com carinho, que é o nosso e-commerce. Então a gente está focando muito em e-commerce. Começou uma venda direta por WhatsApp também que a gente não tinha e está refletindo um resultado bacana. E essa criação dessa linha nova, de uma marca nova dentro do Sassá Sushi, que é o Sassá Pocket. Ela já existia, o Sassá Pocket, para o grande varejo, e já existia em geladeira empresa, mas não existia para o mercado direto, para o consumidor final, numa plataforma de delivery. E a gente colocou isso. Quer dizer,
tem o lado ruim, que não são poucos, aliás, né? Porque a gente não sabe quando é que vai parar esse negócio também, né? Se vai até 30 de maio, se vai postergar para junho, se vai invadir julho, a gente não sabe até onde vai. Então, é um negócio que preocupa, sim. O nosso maior insumo hoje é dolarizado, que é o salmão. Então, você tá com um negócio que... Dólar batendo R$ 6. Exatamente. E a gente está à mercê desse câmbio, né? Então, não tem muita mágica. Ou você ajusta seu preço, ou não tem por que você continuar com uma operação, não tem o que fazer. Tá? Então, é isso. São novos... É um dia após o outro, né? Mas tentando sempre tirar algum proveito da situação, no melhor sentido, né? Tirar um proveito no melhor sentido. Com certeza, na volta da operação restaurante e salão vai ser uma operação completamente diferente para quem tem restaurante. O Frois também vai falar depois. A gente vai se deparar com uma nova realidade, né? De atendimento, numa realidade do fluxo de pessoas no primeiro momento. Não pode ser que o brasileiro seja tão nem aí com as coisas e tão alienado e vá voltar 200 por hora e todo mundo com aquela demanda reprimida, que eu duvido que aconteça isso. Não, os próprios economistas falam que não vai acontecer uma recuperação em V, né? É muito difícil que isso aconteça. Então, realmente, o novo normal vai ser difícil de diagnosticar, né? Até no próprio food mesmo. Só que eu acho que, com relação a serviço de restaurante, tem um lado bom disso. Acho que o brasileiro, principalmente quem mora em São Paulo, a gente vem numa cultura de servir as pessoas, é uma cultura que, no fundo, faz com que os clientes eles ficam mal acostumados, né? Com aquele excesso de brigada, coisa que quando você vai para fora do Brasil, você vê que as coisas não funcionam assim. Você entra num restaurante, você entra num pub, você entra em algum lugar, você vê que o número de pessoas que trabalham dentro da operação ela é muito menor, tem mais eficiência, entendeu? É isso que a gente precisa melhorar. E a gente tem que aproveitar isso depois dessa pandemia para ajustar isso. Não é gerar desemprego, não, pelo contrário, é eficiência dentro dos negócios. Então, racionalizar a equipe para que ela funcione melhor e, de repente, realocar as pessoas. Eu acho que os restaurantes não vão morrer, claro que não, as pessoas vão querer sair. Foi muito bom para o mercado de delivery. As marcas que não tinham delivery, elas estão tendo acesso a delivery agora, construindo uma operação de delivery. Quanto mais gente, melhor. Tem mais oferta, mais concorrência. Isso é bom para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Agora, vai ter que ter um novo pensamento com relação ao atendimento de salão. Não vai ser o que era antes. Acho que as pessoas também não vão vir, elas estão mais desarmadas, né? Você vê que na própria essa experiência de ficar em casa agora, com um pedido, por exemplo, atrasando, vamos pegar um hipotético de um atraso, um delivery, você vê que a reação das pessoas ela é diferente hoje. Você vê que a pessoa ela já não chega tão armada como qualquer coisa, ninguém podia errar nada antes, né? Acho que uma tolerância maior do consumidor tolerância diante muito da crise. maior hoje, porque você sabe, o Sassá foi muito criticado em alguns momentos pelo excesso de motoboy que tinha lá no Itaim, entendeu? Na esquina ali. 5 anos atrás, vizinho reclamando do Sassá Sushi ali do Itaim pelo excesso de motoboy que tinha por causa da demanda de delivery, né? Imagina que uma crise dessa, como é que você faz hoje se não tivesse motoboy para entregar uma comida, um remédio na sua casa? Você não faz. Então, as pessoas têm que repensar. Esses aplicativos hoje usando essa mão de obra, beleza, pode ser que não seja a melhor mão de obra do mundo, e não é mesmo, porque o Brasil tem uma série de problemas, mas é melhor você ter essas pessoas ali trabalhando, gerando alguma renda para a família dela e tendo uma possibilidade de algum horizonte do que você não ter isso. E essa crise ela veio agora. Imagina se essa crise tivesse vindo há 12 anos atrás, essa pandemia, 15 anos atrás. Você não tinha isso. Você não tinha essa estrutura. Imagina isso, né? Não tinha uma operação de delivery forte para ninguém. Você não tinha essas pessoas que trabalham hoje como entregadores. Elas não estariam. Elas estariam em casa, entendeu? Seria pior até.
Então, tem que olhar sempre, apesar do cenário, para o lado positivo. Sassá, eu acho que você já colocou, inclusive, vários temas que eu imaginava levar para o debate depois. Já tem algumas perguntas aqui também que eu recebi. Uma delas não é uma pergunta, mas é uma solicitação para você, que é se você pode mostrar a embalagem. E o Saburó também, se eventualmente ele tiver a embalagem do delivery para mostrar. Eu posso, eu vou pegar. No decorrer aqui do embate, eu saio daqui da minha mesa 2 minutos, pego a embalagem. Tá e bom, mostro. eu vou passar a bola então, e aí você fica à vontade se você quiser buscar lá. Tá, joia. Obrigado, viu, Sassá? Valeu pela De tua nada. contribuição, é muito interessante. A gente segue aqui o debate. Eu vou passar a palavra então para o Douglas. Pessoal, o Douglas Santana, ele é gerente de operações da Pizza Prime. Para quem não conhece a Pizza Prime, ela provavelmente é a rede com a ascensão mais rápida entre as pizzarias do Brasil. Douglas, vocês começaram em 2011, não é isso? 2001. 2001, com o Pizza Prime mesmo 2011, é isso, com essa marca. E aí Isso, exato. Tinha uma outra bandeira. Tá. Tinha uma outra bandeira chamada La Traviata. Em 2011 a gente mudou para a Pizza Prime. A empresa o proprietário é o Gabriel Concon, né? Ele começou comunidade ali no bairro da Aclimação, num imóvel pequeno, foi se expandindo, aí foi juntando sócios. Atualmente a gente está chegando à marca de 42 lojas. Então, somos a maior rede de pizzaria hoje nacional, né? Então, a gente hoje compete com as grandes, que é Pizza Hut, Domino's e que são americanas, né? Então, certo. nacional, hoje a Pizza Prime domina o mercado. E para a gente foi um impacto muito grande, né? A gente tomou um susto, porque a gente tem lojas abertas hoje no Brasil todo. E espalhado pelo Brasil, principalmente na região sul, a gente tem algumas lojas que são delivery, outras que são de salão, outras que são de rodízio. Então, essas impactaria muito. Impactou, na verdade, muito para o nosso negócio. Por um outro lado, foi muito bom que fez o despertar do nosso franqueado lá para trabalhar fortemente o delivery, né? Que algumas outras lojas já vinham trabalhando. O forte, obviamente, de pizza é delivery. Então, a gente já trabalhava muito bem com isso, né? Mas a gente teve que fazer uma série de adaptações, né? A gente teve que refazer todo o nosso planejamento estratégico da empresa. Tivemos que renegociar nossos contratos com fornecedores, porque a gente não sabia o que vinha pela frente, né? E mesmo com toda essa crise, o nosso mercado ainda não foi tão atingido no ramo direcionado à pizza. Porque, comparando o mesmo período do ano passado com este ano, a gente teve um crescimento de 15%. Porque as pessoas foram para dentro das suas casas. Na primeira semana, a gente deu um boom de vendas. Todo mundo pediu muito pelo delivery. Na segunda semana em diante, a gente sentiu a queda. A gente viu uma leve queda já nos pedidos, porque as pessoas começaram a fazer mais sua comida caseira, cozinhar mais em casa. Aí a gente já estava preparado, a gente parou um pouco e falou assim, vamos fazer um planejamento a cada semana. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana e vamos traçando novas estratégias. Como o Sassá falou, é um pouco um dia de cada vez, né? Você tem que olhar para a situação daquela semana. Essa pandemia mostrou isso também. A situação da manhã já não é a mesma da tarde. Então, as empresas têm que reagir muito rápido. Né? Tem que ser muito rápido e a gente estava com uma equipe já meio que preparada, sabe? Meio robusta para a gente conseguir atingir tudo isso. Uhum. Daí a gente tinha que pensar no consumidor final, a gente tinha que pensar no nosso entregador, né? Que ele era o nosso cara de contato lá, o que a gente vai tomar como medidas. Aí a gente tem uma equipe nutricional que nos auxiliou, então começaram a gravar vídeos ensinando os entregadores como se higienizar, como entregar a pizza para o consumidor, e isso foi excelente para a gente recebeu vários elogios. A gente desenvolveu uma nova embalagem com uma hashtag bem grande escrito "Vai Passar" e com mensagem, sabe, de otimismo, que tudo vai ficar bem, etc. E teve, assim, repercutiu muito nas redes sociais também, na mídia. Isso para a gente foi muito bacana, porque a gente não pensou só no lado como empresa, né? A gente queria atingir o consumidor e pedir para ele. É um momento que realmente tem que se guardar, tem que ficar em casa e tudo vai passar, tudo vai dar certo, né? Além disso, a gente mudou toda a nossa comunicação de marca, toda. Tudo que tinha planejado, a gente deu um pause, colocou de lado e criou uma nova estratégia de marketing. Então, pegamos as peças promocionais que já estavam feitas, transformamos tudo direcionado ao momento atual que estávamos vivendo.
Então, isso nos ajudou a nos comunicar muito com o público, sabe? Então, a gente teve uma interação muito grande com o nosso consumidor final. Isso foi muito bacana. Ô, E, além Douglas, de... Pois não. não, desculpa te interromper, só como curiosidade, quais são as opções que vocês têm? Não é só alite com pescado, né? Não é só alite e atum, vocês têm outras pizzas também que com a Isso, matéria-prima do pescado. a gente tem uma gama bem grande hoje, né, de pizzas no geral, né? Mas a gente tem sabores bem diferentes de algumas pizzarias, que a gente trabalha com salmão, trabalha com alguns outros produtos que outras pizzarias não têm, né? Além do Uhum. atum, que é o mais comum, que todo mundo trabalha hoje. É, tá certo. Você ia concluir, você ia fazer um último fechamento aí, que vocês também criaram como alternativa à situação, né? Então aí a gente criou várias alternativas, né? Essas peças de comunicação de marketing, que foram extremamente importantes para o nosso negócio. Mandamos todos os funcionários hoje da matriz trabalhar de casa, fazer home office, né? E a gente tem reuniões constantes de acompanhamento e tudo que está sendo desenvolvido, todo mundo na mesma linha de raciocínio. Nas lojas, a gente tomou precaução em dobro, né? Então, quanto à esterilização da loja, higienização dos produtos, até das embalagens, quando chega, tudo ser higienizado com álcool, depois lava-se novamente com detergente. A gente pôs critérios bem rigorosos, assim, sabe? Para que a gente conseguisse entregar um produto ainda com mais qualidade para o nosso consumidor. E nessa certeza, né, que realmente vai passar, a gente está ainda meio sem uma visão de futuro, né, do que vai acontecer, Uhum. mas a gente está tentando se adaptar a cada semana e fazendo novas estratégias. Douglas, a gente tem visto como um dos movimentos aí que a pandemia trouxe essa história dos chefes em casa, né, cozinhar em casa, ou pedir uma comida em casa. Existe uma tendência de pedir uma comida saudável também, ou preparar uma comida saudável. Vocês não sentiram muito isso, porque o crescimento aí foi de 15%, né, nesse período. Então, acho que as pessoas também querem ter um momento de autoindulgência, comer uma pizza para relaxar um pouco, né? Mas dentro desse cenário, desculpa, só te cortar Não, para pode. falar do pescado especificamente, dentro desse cenário, você sentiu que também as pizzas com pescado tiveram um aumento da demanda ou isso não aconteceu nesse período? Tiveram, por incrível que pareça, as pizzas mais tradicionais que a gente vendia, elas ficaram um pouquinho de lado, porque talvez também pelas promoções que a gente lançou muitas promoções no pescado, né, para a gente incentivar, a gente lançou muitas promoções nos produtos veganos, então isso foi muito bacana também, e alavancou nossas vendas. Tá? Então, a gente também teve um movimento aí no número de vendas dentro dessas pizzas, principalmente de pescado. Atum, ela passou lá da 7ª pizza, passou a liderar o ranking, acho que está em terceiro Nossa, hoje. interessante. Vocês fazem esse monitoramento com que frequência? Assim, você tem isso diariamente, você sabe qual é a... A gente tem análise de BI diariamente, né? Que a gente entra e puxa os resultados, a gente consegue saber qual pizza que está em queda, qual que não está. A gente faz um Tá. acompanhamento bem próximo dos números para tomada de decisão. A questão do salmão, o Sassá comentou sobre o dólar, né? Então, como é que vocês estão contornando essa questão aí sem mexer muito no preço? Ou tiveram que mexer no preço no caso da pizza que tem salmão? Não, na verdade a gente optou até o momento em não mexer nos preços. A gente está trabalhando muito com a margem que a gente tem hoje, né, de lucratividade. A gente mexe na nossa margem, mas não alterou o preço para o consumidor. Tá, perfeito. Legal. Douglas, tem algumas questões também que eu vou levar para o debate. Só para a gente seguir aqui a roda e avançar com esse primeiro painel, eu vou passar então para o Lelis e depois fecho com o Frois. Para quem não conhece o Lelis, é uma pena, porque deveria ir a Cuiabá só para conhecer o Lelis, vale muito a pena. É o primeiro rodízio de peixe que eu conheci, especializado em peixes nativos, né? Então, você chega lá, você tem matrinchã, pirarucu, tambaqui, os híbridos, você tem várias espécies e vários tipos de preparo diferentes que vão sendo trazidos à mesa e você não se cansa de comer e descobre preparos novos, espécies novas. É muito interessante a experiência. Então, o convite para o Lelis também foi um pouco disso, porque eu queria entender como é que foi a situação em Cuiabá, o que ele sentiu lá nas casas, né, que ele administra, nos negócios que ele toca com o pescado, a partir da questão da crise também. Você também entrou nessa onda, Lelis, de
de delivery, e-commerce e tudo mais. Como é que vocês conseguiriam contornar essa situação? Boa tarde a todos os companheiros aí de restaurante aí, digamos, sofredores nesse momento, né? Mas não é muito diferente a história, não. Eu já tenho 4 anos que tenho partido um pouco mais para o delivery, apesar que nunca gostei muito de colocar meu produto no delivery, porque o peixe é difícil ele colocar na casa do cliente com o mesmo sabor que eu consigo colocar ele dentro do salão. Eu sobrevivo 90% de salão e sobrevivia 10% delivery. Hoje a gente sobrevive 0 salão, né? E tem que sobreviver aí, é lógico, o delivery subiu aí seus 20%, 30%. E estamos tocando com isso aí. A oferta do pescado foi numa época que não é ruim para a gente. Nós tínhamos acabado de sair da Piracema, que para vocês em outras regiões que é a época do defeso, né? Então a gente já estava podendo comercializar o peixe normalmente. Como eu comercializo 11 tipos de peixe, então cada peixe tem sua particularidade, de onde vem, como é, mas quanto a isso a gente não teve grandes dificuldades, não houve grandes mudanças de preço e parti para o delivery, né? Eu tenho hoje 4 casas e uma é dentro de shopping, fechou totalmente. Eu tinha recém-aberto uma cervejaria artesanal, que também é uma casa que fechou totalmente, né? Os órgãos públicos aqui não deixaram nem ter delivery, porque delivery de chopp acaba que acarreta uma aglomeração, porque no mínimo é 20 litros, 30 litros, 50, e acaba que tem uma aglomeração. Então, foi fechado também essa operação. Eu tenho uma outra que é a indústria de alimentos. Essa indústria de alimentos eu ainda trabalho com ela, porque eu faço ainda a parte de supermercados na cidade, mas eu fazia uma grande parte da rede hoteleira, que também foi tudo fechado, os resort, os hotéis no Pantanal, os barcos pesqueiros, toda a parte de eventos que a gente cobria com a parte da cervejaria e a peixaria em conjunto, isso tudo foi fechado, né? Então, hoje a operação diminuiu bastante. Quanto à oferta do pescado, não, continua tendo, mas a operação em si é só o delivery. Aí a gente tenta fazer milagre, fazer promoções. Há pouco tempo atrás eu fiz algo que foi excelente, aproveitei a minha indústria a cervejaria e a cada pedido eu mandava um grau com litro de chopp, foi um sucesso. E então a gente tem que se reinventar e mexe um pouquinho no preço, nunca indo para o cliente, tentando sempre tirar um pouco da nossa margem, mas também já estamos, digamos, estrangulados, né? Não tem muito o que tirar, grande parte da equipe tivemos que dispensar provisoriamente, colocando em férias alguns, e remanejando, e estamos levando. Não teve essas tem casas nada novas fácil. também, né? Você tinha a loja no shopping e mais essa Um essa cervejaria. recém-shopping que abriu aqui. A minha cervejaria eu inaugurei há 4, 5 meses. Então, era uma cervejaria artesanal com uns 10, 12 tipos de chopps, todos fabricados por nós, e a grande parte de petiscos, peixes, né? Então, aproveitando os petiscos, quase todos de peixes. Eu sou distribuidor de jacaré para todo o estado do Mato Grosso. Também houve uma queda gritante, né? Porque o jacaré ele é mais consumido nos restaurantes, nos grandes chefes, nos hotéis mais sofisticados. É uma carne exótica, é uma carne que é um valor agregado um pouco maior. Então, teve uma grande queda com tudo isso. Para vender, desculpa te interromper, mas é muito interessante essa questão do jacaré, né? Para você vender jacaré em casa, entregar esse produto, você precisa fazer um trabalho de comunicação grande aí, né? Porque realmente não está muito associado à experiência do restaurante. Eu nem coloquei ele no meu delivery,
porque o sensorial do jacaré é legal no rodízio, né? A pessoa prova ali, gosta ou não gosta. Então, ele no delivery, eu não quis colocar, continuei com o tradicional no meu delivery, mas com quase todos os peixes, o pirarucu, o tambacu, né? O nosso pacu daqui, matrinchã, o pintado, que é o nosso famoso daqui. Então, assim, continuamos trabalhando. Mas uma coisa que o Mato Grosso tem, que a gente está muito triste no momento, é a parte política. Nós estamos hoje em Cuiabá, que ela é uma cidade a gente chama de a Grande Cuiabá, porque ela incorpora Várzea Grande ao lado. Então, Cuiabá tem, digamos, 800 mil habitantes e Várzea Grande mais 500 mil habitantes. É separado apenas por um rio. E são 4, 5 pontes na área urbana da cidade para atravessar para um lado e para o outro. Cuiabá está fechado totalmente. Toda a parte de restaurante, de shopping, está totalmente fechado. E Várzea Grande está totalmente aberto, porque o decreto é municipal. Claro. Né? Então, o que a população está fazendo? Eu vi um amigo aí, eu acho que foi o Sassá, ele falou assim, a população não vai voltar para os restaurantes tão rápido. Olha, eu não sei, a gente realmente não tem a bola de cristal, eu gostaria de ter, mas no momento ele se equivoca, porque a população de Cuiabá está atravessando em peso. Porque onde está aberto, né? A turma vai para lá. E está assim, invadindo os bares e restaurantes, está tudo lotado, e está aquele fuzuê inacreditável. Né? Hoje, por um acaso, eu vi hoje, para quem conhece Belém, quem conhece o mercado Ver o Peso, eu conheço pessoalmente, é um mercado muito grande, muito belo, mas as suas restrições com higiene, né? O mercado Ver o Peso há grandes restrições e ele quanto à completamente higiene. lotado, né? Como se a gente não tivesse no meio de uma pandemia. Hoje ele chegou a um nível de pessoas que estavam lá dentro que só é menor perante o Círio de Nazaré. Então, eu falo assim, como no mercado daquele é inacreditável. A gente não sabe o que as pessoas querem. E eu não sei o porquê que Mato Grosso está fechado. Nós estamos fechados. Eu peguei aqui rapidamente, só para mostrar para vocês. Nós temos hoje em Mato Grosso 420 casos. Vou ler aqui para vocês terem uma noção. 420 casos de Covid confirmados. 111 estão já em isolamento domiciliar, 258 recuperados, 37 internados e apenas 14 de morte em todo o estado de Mato Grosso. As 14 mortes incluem pessoas obesas, tem 2 casos de obesos acima de 180 quilos, pessoas com diabetes, pessoas idosas acima de 85, 90 anos, grupo altamente de risco, certo? Nós temos hoje 91 leitos da parte do SUS desocupados. Nós temos apenas 12%, isso é Cuiabá, 12% somente de ocupação de leitos. A taxa de ocupação de leitos que não são UTI só tem 2% de ocupação, certo? Isso eu estou falando em Cuiabá. Isso na rede pública. Na rede privada, nós estamos com 1,5% de ocupação dos leitos de UTI reservados para o coronavírus. Não tem o porquê de estar tudo travado igual está Mato Grosso. Porque se eles vão falar em curva, essa curva que vai existir para Mato Grosso, ela deve chegar muito depois de julho. Então, se a gente for esperar depois de julho para isso, é muito complicado. E a gente vê que, na grande parte, a razão disso tudo é política. É somente política. A gente fica muito triste com isso, porque, quanto aos outros amigos, eu sei que São Paulo está numa situação drástica, eu sei que lá em Recife está complicado, Manaus nem se fala. Mas, infelizmente, Mato Grosso, felizmente, né? Não, felizmente. Mato Grosso está tranquilo.
Claro. Até porque peitar os 45 graus nosso aqui não é qualquer coronavírus, não. Ô, Lelis, eu queria explorar um pouco mais essa questão de como você sentiu que o comportamento do consumidor aí mudou diante desse cenário. Seja qual for a motivação para fechar o restaurante ou não, o que o consumidor fez? Certo. Diante das possibilidades que ele tinha na cidade, o aumento do delivery teu foi suficiente para você compensar um pouco do teu prejuízo? Não. A minha operação não se paga com delivery. Eu tenho uma operação extremamente feita Porque 90% para é o salão, né? É como se fosse uma churrascaria, né? Mas acaba que eu já vinha há 3, 4 anos trabalhando no delivery. Então, eu venho tentando compensar e, digamos, empatando ou quase perdendo alguma coisa, mas eu tive a opção minha de não fechar, porque para não me apagar o nome, para ficar presente no mercado para quando voltar, para não cair no marasmo, no esquecimento, né? Então, estou aí no mercado, teve uma alta muito boa o delivery, e todo mundo não teve nenhuma opção. É delivery e acabou, não tem o que fazer. Muito não tem boa outra quanto, opção para Lelis? comer. Muito boa sobre... Muito boa quanto? Mais ou menos, assim, porcentagem? Quanto é que você estima que tenha crescido aí? Olha, digamos que meu salão era 85% e 15% de delivery. O delivery deve ter subido para uns 45%. Mas o salão fechado? Então, 45% do teu faturamento com delivery. 45% em cima de 15%. Os clientes fiéis, né? Os clientes fiéis não te deixam na mão e continuam pedindo pelo delivery. Estamos com operação boa. Nós estamos lá com 20 motoboy lá. É hora que os motorzinhos das motos nem desligam. Fica até vermelhinho. Estamos lá trabalhando. Antes de eu passar para o Frois, eu acho que vocês têm um ponto em comum, que é essa questão de também ter diversificado um pouco os negócios e buscado entender a cadeia produtiva, como ela funciona, e até se meter nela, montar uma indústria e tudo mais. A gente já vai chegar lá com o Frois, mas eu só queria que você comentasse um pouco sobre, uma curiosidade, a porcentagem que você tem de matéria-prima que vem da aquicultura e que vem da pesca extrativa. Olha, o número exato. Aproximado. Eu tinha aproximado hoje meio a meio. 55% é peixe que, por exemplo, o pirarucu, todo pirarucu, eu trabalho bastante com pirarucu, ele é todo ele de manejo, né? Região de Santarém, de Belém, é de manejo. Todo o meu pintado, quase todo ele, é pintado que eu compro das colônias de pescadores aqui da região. A parte de, quando a gente fala redondo, que é o tambaqui, tambacu, tambatinga, que são essas cruzes, esses híbridos aí, a gente está trabalhando com todo ele de piscicultura. E na parte de matrinchã, 100% de rio, a peraputanga, hoje eu trabalho muito com a híbrida, que é a jatuarana, né? Então, um pouco de peixe do outro não, mas digamos quase meio a meio. Tá legal. Bom, tem algumas questões que eu queria explorar contigo no debate. Eu vou passar a bola só para o Frois, para a gente seguir aqui no painel, fechar o primeiro painel. Obrigado, viu, Lelis? Vamos lá, Frois. A gente já participou de um debate, já deve fazer uns 4, 5 anos aí, foi muito interessante. Foi aí que eu te conheci pessoalmente, mas já tinha feito matéria sobre você na Seafood Brasil e tal. Você é um cara muito atuante na cadeia do pescado, né? Você é uma referência no food service, até pela sua atuação à frente da ANR também, que é a Associação Nacional de Restaurantes. Você já foi diretor da ANR, né? Mas você é um cara que entende muito bem a cadeia do pescado, sabe quais são as deficiências dessa cadeia, os desafios. E como eu sugeri antes, você até se meteu um pouco nela aí. Você é sócio da Morota também, né? Então, entende muito bem como é que funciona a questão do pescado. O que você poderia comentar para a gente, não só em relação ao impacto que o GEM sofreu, as casas que você administra sofreram nesse período, mas como você vê a questão do fornecimento de pescado? Em tempos de pandemia ou fora de tempos de pandemia? Como é que você tem, enfim, enxergado toda essa questão aí? Por favor. Bem, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pelos companheiros sofredores que estão na mesma seara do que nós. Bem,
Eu tenho poucas convicções, mas eu acho que a primeira delas é que nós estamos vivendo um caráter, efetivamente, um caráter de exceção. E nesse momento que a gente está vivendo, eu me arrisco a dizer que ninguém sabe muito, cara. Ou talvez ninguém sabe o suficiente. E acho que em função exatamente dessa falta de conhecimento, de experiência, a gente está vivendo momentos muito difíceis e que são antagônicos, né? Então, assim, de fato, a gente não deveria estar utilizando a mesma pílula para todos os doentes, né? Então, acho que é isso que está trazendo um pouco de angústia para alguns lugares que tem uma proporção de problemas diferentes de outros, né? Uhum. Isso colocado, você me pedir para eu me meter numa cadeia, porque eu conheço muito bem ela, me parece um contrassenso. Porque eu acho que o Brasil são vários Brasis e a cadeia do pescado são várias cadeias de pescado, né? Desde da aquicultura. Eu acho que a gente já tem um grande mainstream, que é a aquicultura versus a pesca extrativa, né? Então, isso já são dois mundos, duas realidades muito diferentes. Eu acho que, por obviedade, nós que trabalhamos tanto com o restaurante quanto com a parte de distribuição, eu acho que o ideal mesmo seria a gente investir cada vez mais na aquicultura, porque a gente tem a garantia do fornecimento, da estabilização de preço. Então, muito embora o Sassá tenha levantado um problema que é real, a questão do salmão está atrelado ao dólar, que bom que ele só está atrelado ao dólar, porque ele, no fundo, é um peixe de cultivo e que consegue dar uma previsibilidade de preço muito mais adequada do que qualquer outro pescado que ele, porventura, viesse a trabalhar. É que eu sei, né, e o Sassá também, que o peso dele maior está no salmão. Porque isso é uma realidade, inclusive, do delivery, né? E que bom que é assim, né? Eu já pensei de forma diversa no passado, mas o dólar, ele, por verdade, ele traz impacto, mas é muito melhor você ficar pendurado no dólar do que você ficar pendurado na mãe natureza, né? Porque na natureza, infelizmente, a gente não consegue ter a mesma variação, né? O dólar, se variar muito, ele não vai variar tanto quanto a natureza. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que, assim, voltando ao ponto principal, que é o cerne dessa questão, como é que foi? Eu acho que cada cabeça é uma sentença. Eu não julgo absolutamente nenhuma decisão e nenhuma escolha nesse momento, mas a nossa escolha e nossa decisão ali atrás foi uma decisão difícil de ser entendida, porque nós temos 18 anos de Jam, 40 de Morota, e de repente a gente se viu numa situação de nenhuma obviedade, né? Então, assim, a única obviedade era que decisão boa, a gente sempre teve esse lema conosco, que decisão boa é decisão tomada, né? Pior do que uma decisão errada é a falta de decisão. Então, a gente quis tomar uma decisão e dentro dos restaurantes nós temos uma decisão difícil que precisava ser tomada, porque o Jam é um restaurante que ele distribui 13% de tudo que ele fatura para os seus funcionários, que vão desde a menina da limpeza até o cara da portaria. E, obviamente, que como os Jams são restaurantes que têm um faturamento importante, eles acabam distribuindo também um valor importante que acaba, em muitos casos, na grande maioria deles, sendo muito mais representativo as gorjetas do que efetivamente o salário. Então, a gente tinha uma noção muito realista de que a nossa equipe principal sofreria muito para viver só de salário. Então, por mais que a gente conseguisse mantê-los, independentemente de governo, que nunca foi algo que a gente conseguiu contar ao longo desses 8 anos, a gente falava, pô, se a gente não tiver movimento de faturamento, eles também não vão conseguir sobreviver exclusivamente do salário. E aconteceu um negócio interessante com os restaurantes, né? Principalmente em São Paulo. Nós paramos
muito antes do decreto, porque as pessoas deixaram de circular e o pânico tomou conta muito rapidamente e em aproximadamente, eu diria para você, precisos 11 dias, o faturamento ele praticamente deixou de existir. Isso não é uma característica do Jam, isso aconteceu no mercado como uma forma geral. A Morota, ela tem entre os seus clientes, a Morota tem um peso maior, obviamente, na área de restaurantes, que vem na sequência os hotéis e logo em seguida o catering aéreo, que é a primeira classe e a classe executiva. A gente vinha fazendo um trabalho muito bacana, porque a gente faz um trabalho diferenciado mesmo na Morota e eles precisavam de um produto não só de qualidade, como cifrado e tudo isso. Então, veja você, nós fomos agraciados né, com os 3 setores mais afetados, que aéreo, restaurantes e hotéis. E a gente, assim como o Sassá falou que ele estava sem tempo de desenvolver outras vertentes, a gente também vinha sendo demandado pelo varejo para desenvolver algumas coisas para o varejo, mas a gente sabe o que é trabalhar com varejo e a gente que gosta de ser meio certinho, é difícil a gente ser, muitas vezes, quase que encurralado, né, para a gente abrir mão da qualidade para entrar dentro de um nicho que a gente estava um pouco relutante. Então, na Morota a gente estava relutante para entrar no varejo e nos restaurantes a gente era muito relutante para entrar no delivery. Por quê? Nós formatamos um projeto que era um projeto muito ancorado dentro da experiência do meu cliente. Então, o Jam ele é um tripé conceitual para a culinária japonesa, arte e música, onde tanto a arte quanto a música elas são praticamente impossíveis de você levar até o seu cliente via delivery. Quer dizer, tem ferramentas, tem soluções, nós inclusive estamos nesse momento trabalhando nelas, que eram coisas que a gente só resgatou do passado, mas a gente Uma sabe live que seriam... da Jam, é isso? seria um paliativo que a gente não conseguiria levar, até mesmo porque o Jam ele tem no seu ambiente um convite ao início dessa experiência, né? Claro. Coisa que eu Como não reproduzir essa consigo, experiência em casa, né? não dá, né? Então a gente tinha a gente tinha essa restrição, mas ao mesmo tempo a gente sempre viu que a gente precisava de alguma forma estar no online, né? Porque o restaurante ele era o offline. Mas obviamente nunca imaginamos um coronavírus chegando ali pela frente. Então a gente desenvolveu toda a parte de estrutural que um delivery precisa ter e a gente tinha uma única certeza: a gente não queria misturar as nossas operações existentes no Itaim, nos Jardins, como operação de delivery. Então a gente estava estruturando um local fora e, na verdade, pegando um restaurante que era uma poker house e transformando num delivery nosso com uma submarca Powered by Jam. Então esse era o nosso projeto. Até que nos chega o coronavírus e como a gente não tinha uma marca ainda lançada, passou a ser um desafio muito grande lançar uma marca nova e assassinar uma marca antiga, tá certo? Quer dizer, passou a ser um conflito para a gente, qual que era a melhor saída. E no meio disso, nós sempre fomos uma empresa que... Perdão. Eu me desconectei aqui. Dá para te ouvir, só piorou um pouquinho a qualidade do som. Não sei se você soltou o fone de ouvido. Não, soltou, mas eu bati na mesa, me desculpa. Mas enfim. Não, tranquilo. E aí, nós sempre, o Jam ele tem uma história de ter passado por vários desafios, né? Vários. E nós já ficamos 14 meses fechados numa ocasião, por uma construtora que teve a infelicidade de derrubar uma das nossas unidades. É verdade. Tragédia.
Foi uma tragédia mesmo. Nós também tivemos outras tragédias, né? Tivemos o Sushi Man que teve um colapso nervoso e foi baleado por um policial. E sempre, então, assim, são histórias que marcam o nosso DNA, trazem uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo ela trouxe para a gente uma obrigação da gente se reconstruir. Então a gente teve vários eventos, eu falei 2, mas nós tivemos mais do que 2, né? Tivemos a crise de 2008, tivemos a queda das Torres Gêmeas na nossa inauguração. A gente passou por muitos problemas, que eu acho que não é uma especialidade, uma especificidade do Jam. Eu acho que empreender no Brasil é algo que implica nisso. Então, isso colocado, assim, sendo mais objetivo, o que aconteceu conosco foi que a primeira coisa que me ocorreu foram as experiências passadas. E nessas experiências, a gente viveu tudo isso que eu tentei dizer no início, que a gente já tinha passado por essas dificuldades junto aos nossos funcionários. Então, a gente fez uma aposta ali atrás, que foi uma aposta bem audaciosa, porque a gente era minoria. A grande maioria entendia como um período rápido, enquanto nós achávamos que seria uma experiência muito mais do que um evento, ou seja, a gente teria que reaprender algumas coisas mesmo. E dentro desse cenário, a gente projetou no nosso melhor cenário que a gente conseguiria retomar o restaurante em 3 meses. E no nosso cenário realista, em 6. E no nosso pior cenário, seria pós-vacina, que seria entre 1 ano e 2. Então, esses foram os cenários que nós trabalhamos, e diante desses cenários, nós reunimos os nossos um pouco mais de 120 colaboradores, e a gente terceirizou a decisão para eles. E é uma decisão que, te confesso que eu já sabia qual seria, né? Mas a decisão foi, olha, vocês têm a opção de escolher a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada ou a demissão. Vocês escolhem, porque de uma forma muito organizada, a gente sempre foi superavitário em caixa, sempre muito seguro. Então a gente tinha o dinheiro em caixa para fazer isso, mas a gente não tinha o dinheiro em caixa para segurar uma operação durante 6 meses ou entre 1 e 2 anos. Quer dizer, no cenário realista e no cenário pessimista, a gente não teria caixa para suportar a necessidade da nossa equipe. Então a gente falou, só pensar no lado otimista e tomar uma decisão pensando no lado otimista seria irresponsável da nossa parte perante a nossa equipe. Então a gente levou isso de forma muito, muito aberta para eles. Tivemos a sorte de reunir toda a nossa equipe 1 semana antes do assunto ter pegado fogo, porque a gente via o que estava acontecendo fora, e a gente trouxe esse risco e essa possibilidade. E a primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião pedindo para que todos apertassem os cintos e não contraíssem dívidas. Então, quando efetivamente o assunto brotou de uma forma um pouco mais realista, a gente estava com crédito na mão, porque a equipe, obviamente, viu que a gente se antecipou frente a muitos outros players. E a única coisa uma construção coletiva, né, de uma solução ao problema, ou de uma alternativa. Então, ela ficou mais legítima depois. Exato. E aí a decisão, a única coisa que eu pedi é que a decisão fosse uma decisão de maioria, ou seja, que aqueles que fossem votos vencidos que acompanhassem a maioria. E para minha surpresa, nós tivemos 7% apenas da equipe que optou pela não demissão. E esses 7%, mais tarde, nós viemos a entender que eram pessoas que não tinham direito ao seguro-desemprego porque eram funcionários novos, ou porque já tinham benefícios conjugados que seriam que não dariam a eles os benefícios que os outros funcionários teriam. E quais benefícios eram esses, né? No seguro, quando você manda um funcionário embora, o seguro-desemprego ele é calculado baseado nas suas contribuições. Como as gorjetas passaram a ensejar em contribuições previdenciárias, elas fazem parte desta remuneração.
Então, o seguro-desemprego oferece ao meu funcionário um punch maior financeiro durante 6 meses do que eu, como empregador, que pagaria 30%, e somado a mim, e pagaria 30% apenas do piso salarial ou daquilo que ele receberia, né, em carteira, e não as gorjetas. Enquanto que o governo pagaria ainda 75% desse saldo, exclusivamente do piso de carteira, o que obviamente não refrescaria a vida deles. E o seguro-desemprego daria um punch maior, e além disso, nós sabíamos, a gente tinha 18 anos, então a gente sabia que os nossos funcionários teriam um fundo de garantia importante para dar sustentação e amparo durante esse período que, para a gente, de novo, no ponto de vista realista, duraria aí por volta de 6 meses. E foi isso que a gente dividiu com eles. Frois, então, resumo quantos são os funcionários? Desculpa. Na verdade, nós temos, além dos GEMs, nós temos a Morota, que é uma indústria, que além da indústria nós temos também uma ponta no varejo dentro do mercado municipal. Nós temos uma empresa, que é uma empresa que faz a gestão de todos esses colaboradores. Mas nos GEMs, essa decisão que nós fizemos foi para os restaurantes exclusivamente no primeiro momento. E os 7% que optaram por não acessar o seguro-desemprego são do GEM. Todos do GEM. Você ficou sem 83% da força de trabalho. Na verdade, fiquei com 100%. Fiquei sem 100%. Porque, como eu pedi uma decisão de maioria, que fosse amparada pela minoria também, né, que fosse seguida pela minoria, no final das contas, qual que foi o nosso compromisso? Nosso compromisso foi, se vocês entenderem que é melhor para vocês, nós demitimos todos, vocês vão ter um suporte financeiro maior, nós não acreditamos que o mercado vai absorver esta equipe, né, por conta e existe um interesse muito grande dessas pessoas de voltarem a fazer parte da nossa equipe. E, no fundo, nosso maior interesse é continuar no negócio. Então, assim, nós não entregamos os imóveis, nós não demos baixa na empresa, nós simplesmente oferecemos aos nossos funcionários uma condição melhor para a gente enfrentar esse desafio. E, nesse momento, entendemos também, como a gente estava falando, que o delivery de uma segunda marca não seria tão importante quanto o delivery da própria marca do GEM. Mas como a gente sempre se amparou numa experiência como produto de entrega final, a gente está trabalhando um delivery que possa ser disruptivo, né? Porque a gente não objetiva que o nosso delivery seja um delivery de massa, mas um delivery de experiência também, né? Então, assim, concordo totalmente com o Sassá. Eu acho que a concorrência ela é extremamente benéfica e ela impulsiona a gente. Inclusive, o Sassá, eu acho que teve um belo trabalho à frente desse mercado, foi um dos pioneiros e fez um trabalho super bacana, mas é um trabalho diferente do trabalho que a gente teria que fazer, né? Enquanto GEM. Mas, sem dúvida alguma, um trabalho muito próximo daquilo que eu viria a fazer numa segunda marca que nasceria com um propósito específico de ser uma operação online, tá certo? Tá certo. Frois, a gente não tocou nem numa outra questão que afligiu todos os restaurantes em São Paulo, que foi a questão do ICMS, né? Eu vou deixar essa questão para depois do intervalo, fazer um breve intervalo aqui. Só vou ler algumas mensagens aqui, veja só. Todo mundo cumprimentando o Saburó, né? Mandando um abraço para ele, dando os parabéns aqui pela iniciativa. Veja só aqui, temos aqui o comentário. Muita gente aqui falando, parabéns pelo Linha de Frente, Paulo Carvalho, Gustavo Pedrosa. Muita gente dizendo que já foi ao Leles também, parabenizando o Leles, que realmente o rodízio de lá é espetacular. Então, pessoal, vou fazer um breve intervalo aqui, que é o seguinte, a gente vai transmitir agora um vídeo, aproveitando esse gancho do Saburó, do Linha de Frente, a gente vai mostrar para vocês também uma ação social que foi feita pela Frescato, que é o nosso patrocinador de hoje, para que vocês tenham uma ideia aí também de como as marcas do pescado estão se relacionando com essa questão da crise, tentando colaborar de alguma maneira. Ok? Então, vou compartilhar aqui um vídeo com vocês.
gente aqui na Ação da Cidadania hoje está fazendo um processo de entrega para os nossos comitês comunitários. A Unimed e a Frescato que estão doando para a gente aqui centenas de quilos de alimentos não perecíveis e de peixes também. E essas famílias que recebem são sempre famílias que estão em necessidade de alimentos. Nós estamos vivendo uma crise muito grande e eu me emociono isso. Estou levando para Madureira, para nossa serrinha. Nós temos que ajudar o nosso povo está gritando com fome. E as pessoas estão perdendo seu emprego, estão desesperadas e a gente é aquela luzinha no final do túnel. Então estou levando aqui uma colaboração deles de leite, peixe, também para ser distribuída junto com esses alimentos da Ação da Cidadania. Nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, aquele que não consegue sair da sua casa, que está em isolamento social, a qual está passando necessidade de vulnerabilidade social extrema. Quero agradecer as mãos que estão nos ajudando e também a Unimed e a Frescato. Agradecer a feita é o pão de cada dia, que a gente chama. Grato e obrigado. Muito grato a vocês todos e que Deus abençoe a todos, tá bom? É isso, pessoal. Então, eu queria aproveitar esse gancho e dizer para vocês o seguinte, eu gostaria de provocar esse debate aqui sobre como fazer para conciliar... Opa, só um minutinho. Desculpem aqui. Tive um probleminha aqui, acabei replicando vídeos que eu não deveria. Pessoal, então, veja só. Aproveitando essa questão da Frescato, e também a experiência do Saburó, uma coisa que me inquieta aqui é o seguinte, como fazer, no caso da experiência do Frois, conversar com toda a equipe, negociar com essa equipe, apresentar a situação, as dificuldades pelas quais o setor passa nesse momento, e ao mesmo tempo, conseguir fazer uma ação em prol da comunidade, né? Como o caso do Saburó. Saburó, como é que você faz para coordenar isso, manter as atividades funcionando e ainda devolver alguma coisa aí para a sociedade em forma de uma ação social como você fez? Bom, o início, né, de tudo que a gente preparou aqui, até vou cumprimentar, que eu não tinha visto o Rodrigo ali, porque estou vendo aqui no celular, mas cumprimentar o Rodrigo aí, que a gente tem um amigo em comum aqui, Garré, aqui em Recife, ele sempre fala de você, então, vários cumprimentos nossos aí. Seguinte, o Linha de Frente ele começou, né, por iniciativa própria mesmo, né, de cada restaurante. Então, cada um quis fazer. Saburó, o áudio falhou novamente? Um dia na semana. Desculpa. Cada uma. Diga lá. Cortou? Pode voltar. Vamos lá. Nessa linha de frente, então, nós criamos alguns núcleos. Então, cada restaurante, ele assumiu um dia na semana, que aí não fica pesado para ninguém, e o quantitativo seria entre 20 e 30 marmitas, né? Sendo que tinham que ser marmitas especiais, porque a gente faz uma junção. Então, não ficou pesado para ninguém, conseguimos arrecadar aí vários restaurantes, aí estamos passando já de 30 restaurantes e estamos chegando perto de 20 padarias, então. E ele vai crescendo agora, ele criou vida própria, né? Porque como são feitos núcleos para atender vários hospitais, então vão se formando vários grupos e esses grupos vão atendendo os hospitais ali que estão de linha de frente, né? Todos eles são os hospitais de campanha também, né? Então hoje já estamos em 7 hospitais aqui, né? A gente entrou em contato com algumas empresas que trabalham com pescados aqui em Recife, né, aqui no nosso estado, em Pernambuco, para que pudesse arrecadar fazer algumas doações. Então, a gente tem recebido aqui, né,
várias doações de empresas pernambucanas aqui que trabalham com pescados. Então, porque a gente teve uma queda aqui drástica, né, com relação a Covid-19, então isso daí fez com que todas as ações que a gente tivesse que tomar, né, tanto que as ações que os restaurantes em si no Brasil todos, as empresas também, a questão de escolhas com relação a suspensão do contrato de trabalho, férias, né, restringir ao máximo a questão de demissão, tentar manter, né, Saburó, qual é o tamanho da tua equipe aí? Fazer com que a gente tente preservar o máximo possível da nossa equipe. Esse foi o nosso primeiro passo. Assim, como é que a gente pode preservar a nossa equipe da melhor forma? Então, tivemos algumas ações, né, de conversar, de negociar. Não só isso, mas a gente teve que negociar também, né, todos os nossos contratos, inclusive contratos de aluguéis. Né, a gente teve que chegar junto, né, aos proprietários e à imobiliária também, chegar e pedir uma questão de negociação ali, para que a gente tivesse, durante esses próximos 3 meses, um valor menor de aluguel, né, que a gente tivesse um consenso com relação a isso. Em todos os 3 imóveis que a gente tem alugado aqui, teve uma negociação super rápida, né, muito tranquila. Então, isso daí ajuda, né, para que a gente dê cada vez um passo, né, firme, né, se bem que todo dia a gente tem uma novidade, né, então a gente acorda, dorme uma semana, toma uma decisão, na outra semana já mudou, né, e a gente passou por um perrengue aí nos últimos 15 dias para trás, tenho acompanhado aí essa questão dos decretos que vem saindo, né, então agora a gente aqui em Pernambuco está na previsão de entrar no lockdown aqui em Recife, no estado de Pernambuco também, não só aqui no município, mas então a gente fica naquela inconstância, se vai entrar, se não vai, se o delivery vai continuar, se não vai continuar, se pode drive-thru, se não pode, né? Você fica com essa pulga atrás da orelha, mas eu acho que o importante é a gente se focar o mais rápido possível, né? Pensar junto com a nossa equipe, né, em quais os caminhos que a gente pode tomar, né, com relação ao que vem pela frente. Né? Eu tenho acompanhado muito noticiário japonês também, né, como é que os japoneses estão agindo com relação a isso, né, como é que o mercado japonês de restaurante está, né, a logística no Japão funciona extremamente bem, na questão do delivery e tudo, e tem funcionado muito bem. Eu sou o único da nossa família que vai até a casa da minha mãe está isolada desde... Você é o emissário, né? É aquele que leva e busca coisas e tal. Isso. Eu chego lá todo paramentado e entro lá na casa da minha mãe, e minha mãe só assiste NHK, que é a televisão japonesa, né? Então, eu me atualizo ali com ela, sempre tem 1 hora de conversa ali, eu tenho uma cadeira que eu já coloquei onde eu sento ali, eu só uso aquela cadeira na casa dela, fica ali separado, e eu passo ali 1 hora e meia conversando com ela e me atualizo do que está acontecendo no Japão também, né? Com relação aos pescados em si, né? E com relação ao consumo. E essa questão do delivery é assim, é impressionante, como no Japão tem um hábito também já de eles estarem entregando a experiência, levar a experiência de comer, né? Então eles estão levando na louça, embalado na louça, né, e entregando nos lugares. Depois passa lá para pegar só a louça, né? Então eles já estão... E o Japão, ele tem uma questão interessante que, se você vê, as embalagens japonesas são muito bem produzidas, né? Então, todas elas vêm embaladas com muita beleza, né, ali. Né? Quando você vai no Japão ali, tudo que vem embalado, você tem até pena de jogar a embalagem fora. É um processo de encantamento, né? Que não é só o sabor, mexe com todos os sentidos, né? Isso mesmo. A gente fala que quando você vai entregar um prato, né? Sou chefe de cozinha, então não adianta também, né, você tem a louça, ela faz parte, né? Então a embalagem, ela faz parte do prato, né? Então quando a gente fala assim que você pode pegar uma joia preciosíssima ali, mas se você entregar ela embrulhada num jornal, né, parece que ela não tem valor, né? Mas se você pegar uma bijuteria,
né? E colocar numa caixinha bonita, parece uma joia. Uhum. Uma louça, né? Bonita, uma embalagem bonita, ela faz esse trabalho de também, trabalho em conjunto, né? Isso daí. Ô, Frois, Então, é por aí, então, fazendo isso. a questão da experiência vai ser por aí, então só vai faltar você entregar a banda também. Opa, desculpa, deixa eu te liberar aqui. O Saboró sabe o que fala, né? Pois é, exatamente. Olha, eu tenho aqui uma pergunta para o Sassá. Carolina Nascimento pergunta para o Sassá. Sassá, quantos por cento do delivery representava no faturamento antes da pandemia e quanto representa agora? Bom, antes era uns 60%, agora é 95%. 95%. Tá. Pessoal, eu queria que vocês comentassem alguma experiência positiva ou negativa que vocês tiveram nessa época de pandemia com fornecimento de pescado. Algum fornecedor que tenha sido bem parceiro ou que vocês tenham tido algum problema. Enfim, como é que a cadeia pode suportar o esforço de vocês nesse momento para ajudar o food service a atravessar um momento tão complicado? Quem topa aí, levanta a mão. Frois. Vamos lá. Na verdade, eu via o nosso patrocinador aí, a ação dele. Você conhece o Fábio lá, meu sócio, o Saboró conhece bem ele também, o Sassá. E o Fábio é um cara que veio do nada, né? E um cara simples. E lá pelas tantas, nós temos as nossas atividades sociais, mas até por uma questão mais do Fábio do que minha, o intuito é fazer, mas não divulgar. O que eu não posso nem falar para vocês que eu concordo, porque eu acho que propaganda de verdade, ela tem que ser feita, né? Eu vejo com muita parcimônia as propagandas bancárias, onde os bancos, né, tem uma propaganda do Bradesco, os caras devem ter gastado uma fortuna. Né? Não, fica tranquilo, vai passar. O clímax, ele faz toda uma construção para chegar lá pelas tantas e falar segure firme. Aí eu falei, pô, cara, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Então, assim, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma política da Morota, mas eu acho que é um negócio que é bacana a gente divulgar, não pela Morota em si, mas pela realidade que a gente se deparou. O Fábio, um belo dia, porque nessa história toda, de tudo que nós fizemos para os restaurantes, nós fizemos muito mais, ainda que não possa dar essa mensagem, a gente fez muito mais o que era melhor para os nossos funcionários do que efetivamente era o melhor para o caixa da empresa. O melhor para o caixa da empresa era, cara, coloca 30%, paga 30%, deixa os caras afastados, deixa o governo pagando e fica todo mundo bem. Mas, obviamente, que demitir o funcionário não era a nossa prioridade de caixa. Mas a gente entendeu que isso era o melhor para o nosso funcionário, mas isso não valia para a Morota, porque a Morota não tem essa realidade, né, dentro da indústria dela. E lá pelas tantas, obviamente muito combalida, porque o nosso faturamento caiu abruptamente, e além do nosso faturamento ter caído, o nosso contas a receber foi extremamente impactado. E além de ter sido impactado, nós fomos muito sensíveis também aos nossos parceiros, porque afinal de contas nós temos as duas realidades. Então a gente soube o que a gente teria que fazer nesse momento em que a grande maioria não tem como pagar. Então a gente tomou paulada mais do que os restaurantes, porque os restaurantes, o contas a receber dos restaurantes, como é 99% cartão de crédito, não tem risco de recebimento. Não ao passo que, obviamente, numa indústria, a gente está falando tudo em boleto. Então, de boleto, acho que os restaurantes estão cheios, né? Mas isso colocado lá pelas tantas, o Fábio vira para mim e fala para mim, olha, eu acho que a gente precisa fazer parte dessa história de solução. E eu falei, pô, ok, e qual que é a sua sugestão? E ele falou para mim, putz, a gente tem um monte de... naquela história que eu comentei para vocês, que a gente estava envolvendo uma linha para o varejo, a gente fez um monte de estoque para esta linha de varejo, que ele advém da nossa linha de produção, né? E a gente tinha praticamente meia tonelada disso, que era o nosso punch inicial. E ele falou, cara, vamos doar.
Eu falei, fechado. E como eu sou um cara que tem esse relacionamento maior do que o dele, ele falou, olha, vou deixar para você a responsabilidade de você correr atrás das instituições, porque tem muita gente precisando. Eu falei, tudo bem. E lá pelas tantas eu recebo uma mensagem dele falando assim para mim, olha, eu mandei uma mensagem para ele falando, puta, Fábio, você sabe que eu me senti mal pelo fato de ter partido de você e não ter partido de mim, né? E ele falou para mim, fica tranquilo que a minha responsabilidade é muito maior do que a sua, porque eu já passei fome. Então, isso foi uma coisa que, assim, de tudo que me aconteceu até agora, foi uma coisa mais marcante, que veio do meu sócio, que trouxe para ele uma responsabilidade maior do que a minha, sendo que eu acho que a minha deveria ser maior do que a dele. E ainda assim, depois que nós fizemos a escolha das instituições para a gente fazer as entregas, eu tive um pedido de última hora que foi para uma favela, que eu vou preferir até não falar o nome, mas uma favela em São Paulo, e a gente teria que entregar isso na favela. E obviamente que para a gente tem uma dificuldade e um risco também. E a gente falou, não, a gente vai fazer esse, né, as instituições para quem a gente entregou eram instituições maiores, mas a favela era um lugar meio desestruturado, onde, além do risco do coronavírus, tinha a dinâmica de como é que a gente faria isso. Pois bem, nós nos deparamos com uma favela onde as pessoas estavam se alimentando de ração de cachorro, cara. Então, exato. Então acho que foi essa a nossa surpresa, né? A gente sabe que tem pessoas precisando, a gente sabe que a crise é uma crise séria, a gente sabe que as coisas mudaram para muita gente, mas eu nunca imaginei que eu ia me deparar com seres humanos que nem a mim comendo ração de cachorro. Então, tem uma coisa que a gente já briga há muito tempo, e quem é da área de restaurante sabe muito, muito bem do que eu estou falando, mas a nossa área ela tem um desperdício enorme. E eu descobri que não é só em restaurante. Na indústria nós também temos. Né? Nós temos um subproduto extremamente rico, proteico, e que infelizmente a gente tem barreiras legais para a gente poder avançar isso. E talvez a gente tenha que bater num coronavírus para ampliar esse nível de consciência que para a gente foi muito sofrido, né? Então, assim, quando você fez o questionamento de quem tem uma experiência no fornecimento de pescado, né, foi muito mais uma doação, obviamente, que um fornecimento, mas uma coisa muito triste, cara, muito triste, porque do mesmo jeito que é triste ver uma pessoa comendo ração, é muito triste ver os nossos fornecedores já muito desesperançosos há décadas, ensinando os seus filhos a não serem pescadores, sem a menor condição de ir para os mares, porque o que aconteceu com essa turma, que não é diferente do que aconteceu também com a Morota e obviamente com outros frigoríficos, principalmente aqueles que trabalham majoritariamente com pescados frescos, que é o nosso caso, é que quando você faz uma compra, que você faz um compromisso de compra, muitas vezes financiando o seu fornecedor para que ele vai fazer a pesca, e sem saber muito bem aquilo que você vai receber, que é o caça-níquel da pesca extrativa. Então a gente teve um momento ímpar de fornecimento de atum de altíssima qualidade no final dos primeiros 10 dias de março. Ou seja, a gente estava com mercadorias de primeira no mar, todas elas indo para o porto para serem desembarcadas, e a gente foi acometido 3, 4 dias depois pela queda abrupta de movimento. Ou seja, a gente nunca teve mercadorias de tão boa qualidade sem cliente para a gente vender. Ou seja, isso é um prejuízo da Morota, né? Obviamente que a gente derivou parte disso para outros mercados, porque eram produtos de altíssima qualidade. Porém, o que chama a atenção disso eram outros pescadores
e vários que vão para o mar e que se financiam com o próprio capital, não têm as suas vendas garantidas e saem para suas pescas fazendo uma conta de quanto eles vão gastar de diesel e, enfim, de tripulação, etc. Tal, e os caras chegaram com muito pescado e sem nenhum comprador. Então, a gente tem uma cadeia muito fragilizada e essa retomada, que é só para encerrar a minha participação aqui nesse assunto, emendando em outro, o maior problema que nós enxergamos, principalmente para os restaurantes, eles não estão nesse período de paralisação. Tá? Esse período de paralisação, para a gente, é um período de oportunidade, porque, mal ou bem, o que o Saburó disse é uma realidade. Todo mundo conseguiu, de alguma forma, a grande maioria das pessoas, com bom senso, conseguiram reduzir as locações, em alguns casos até ganhar alguma carência, ou seja, as pessoas renegociaram seus contratos, as suas realidades, mas por um período, porque ninguém consegue fazer disso uma realidade, uma mudança de realidade, né? Então é um período desse período, vamos dizer, de calamidade pública, né? Que apesar do ponto de vista de decreto ir até dezembro, do ponto de vista de isolamento, ele vai acabar muito antes disso. Quer dizer, agora foi ampliado até final de maio, mas ele não deve passar muito de junho e julho. E qual que é a maior fragilidade que eu acho que ainda está por vir e que é uma realidade que aqueles que estão no online não vão sentir tanto, né? Pelo contrário, vão ser beneficiados, que eu acho que é o lado do Sassá Sushi, na parte do delivery. Os salões, mesmo que as pessoas elas tenham a confiança de que elas podem voltar, a real é que elas, mesmo se elas voltassem com esse apetite todo, que eu realmente acho que elas não voltarão por várias razões, nós ainda teremos limitações espaciais. Então nós fizemos uma simulação de como ficaria o Jam diante daquilo que está virando tendência fora do Brasil e que o Dória disse que é o modelo que ele está se inspirando. Então, assim, já antecipando, né? Os restaurantes ficam tristes, eles ficam operacionalmente inviáveis, porque dentro da culinária japonesa é comum a comida compartilhada, que deixa de poder ser compartilhada. As mesas passam a ter um distanciamento triste entre elas. As pessoas na mesma mesa teriam que ter, né, isso não está definido ainda, mas a princípio teriam que ter uma divisória separatista. Todos os nossos funcionários, assim como os clientes, deverão estar devidamente paramentados. E aí eu volto àquele questionamento inicial, falando o seguinte: putz, você, Ricardo, se amanhã fosse o aniversário de casamento e porventura o Jam fosse um restaurante da sua preferência, você consegue se imaginar dentro de uma experiência onde você pega um Uber que você já está inseguro de quem andou no Uber, porque afinal de contas é sua comemoração e você quer beber e você não pode beber e dirigir. Então você vai pegar um Uber que já te deixa inseguro, de máscara, chegando num restaurante onde muito provavelmente você terá a sua temperatura medida por uma pessoa totalmente paramentada, que parece muito mais um ambiente hospitalar do que um ambiente de descontração. Festivo, né? De descontração. Né? E onde a velhinha vai ser substituída pelo álcool gel e onde o compartilhamento vai ser substituído por pratos individuais. Quer dizer, de verdade, eu não acredito nessa experiência. Eu acho que, sim, elas existirão, mas elas existirão do mesmo jeito que os deliveries existem hoje, como uma forma de dar vazão a uma necessidade, de matar uma vontade que mata algumas vontades, mas não a experiência, não mata a vontade da experiência. Então, essa experiência, eu acho que a gente vai prorrogar ela para ser vivida no momento mais oportuno de segurança. Enquanto isso não acontecer, a gente vai mitigar isso com alternativas de delivery, com restaurantes parcialmente abertos. E essa dinâmica,
para as empresas que não foram constituídas para trabalharem desta forma, elas têm uma estrutura de custo muito improvável de ser sustentável. Então, a minha maior precaução nas decisões que nós tomamos e a maior preocupação que eu tenho com os meus concorrentes, que além de concorrentes são meus amigos, né? Porque são concorrentes e clientes. Como Morota são meus clientes, como restaurante são meu concorrente e como associação são parceiros. Então a gente olha como irmandade mesmo, porque eu acho que tem muita gente que já veio pedalando pré-crise e que não pode parar. Esses caras, esses caras não têm condição de fazer conta. O negócio deles é vender o almoço, né, para pagar a janta, para pagar a janta. Então isso é um grupo já que a gente sabe que está meio fragilizado. Só que você tem um outro grupo, que era o grupo das empresas mais bem estabelecidas, que talvez por uma aposta um pouco mais otimista, não mandaram os seus funcionários embora, não fizeram suspensão de contrato de trabalho, colocaram em férias, agora os funcionários voltam, e aí o período de lockdown é estendido, e no final das contas eles se veem sem movimento para dar sustentação àquela equipe que outrora era necessária para manter um faturamento muito maior do que atual. Então, assim, ou as pessoas conseguem fazer do delivery o seu negócio principal e que dê uma estruturação financeira para a sua longevidade, ou então as empresas terão que dar um período de suspensão efetivamente para o seu business para poderem reabrir dentro de situações que sejam situações viáveis do ponto de vista econômico. Entendeu? Perfeito. Frois, eu não tinha ouvido um diagnóstico tão preciso ainda, tão realista também, duro, né? Mas realista do futuro pelo qual a gente deve atravessar aí. Realmente, muita gente fala do novo normal, eu vejo muitas pesquisas de institutos renomados dizendo como vai ser esse novo consumidor. Agora, a nova realidade sanitária vai impor limitações às experiências, né? Então, a gente não sabe muito bem como isso vai se desenrolar daí para frente. Pessoal, queria muito mais explorar esse tema específico, mas a gente está já com mais de 1h30 de transmissão, combinado era 1h15, quero liberar vocês, mas antes eu tenho mais 2 perguntas pontuais aqui. Veja só, o Cláudio Iodelis manda para o Lelis. Lelis, o drive-thru não seria uma boa opção para você atender seus clientes de salão? É uma opção que eu já tenho pensado nela e já comecei a fazer aos finais de semana, porque eu tenho um carro específico para shopping, para eventos, e por um acaso, eu dando uma olhada na área de espera do meu restaurante, eu dei conta de encaixar esse carro dentro dele. Então, dá para fazer, e dentro da área interna do meu restaurante também, com a autorização aqui da parte da vigilância e da parte do pessoal da prefeitura que tem feito tem feito toda a fiscalização. Eu tenho feito algumas parrilhas de peixe também aos finais de semana. Então, a parte da parrilha e do chopp totalmente como se fosse um drive-thru. Coloca os cones na rua, o pessoal já pega, já liga, o peixe é só embalado ali na hora. As guarnições até para não gerar aglomeração, né? A gente... tudo que a gente tem que fazer aqui é não deixar gerar aglomeração em momento algum, não deixar ter consumo no restaurante, porque se a gente coloca um carro desse que tem bebida, já começa, quero uma provinha, quero ver aqui, e acaba que a gente não pode deixar isso acontecer. E não é isso que a gente quer. Então, essa palavra drive-thru tem surgido bastante, mas para fazer um drive-thru correto, ele tem que ter uma construção feita para um drive-thru. É difícil fazer uma adaptação para um drive-thru. Eu conheço o restaurante do Jean aí, eu já estive várias vezes, é um dos restaurantes que eu sou apaixonado no restaurante, mas a minha esposa é translocada. Já deixei alguns pacu por aí.
E assim, eu vejo que não tem condição de fazer um drive-thru ali, porque como que você pega numa Bela Sintra daquela e vai colocar cone numa Bela Sintra daquela, fazer um drive-thru? Então não tem como. O drive-thru, a gente vê o McDonald's, os lugares, eles constroem prédios próprios para o drive-thru. Então essa questão de fazer um drive-thru, a gente faz uma adaptação bem mal adaptada ainda. Porque para fazer o drive-thru corretamente, você tem que fazer o pedido numa ponta, tem que estar pronto na outra, é um pouco complicado, não é tão fácil. O pessoal tem dado nome aí a algumas operações de drive-thru, mas não é a real da história, né? Entendi. Cada operador tenta fazer o que pode, de acordo com o recurso que ele tem. Agora, não existe esse manual, né, de saídas para os restaurantes. Nem tudo se aplica a todos os restaurantes, como você falou. Pessoal, a última pergunta que eu tenho aqui, tem alguns comentários, eu vou fazer brevemente aqui. Gustavo Pedrosa também diz que é muito boa a experiência do Jam. Diz que foi muitas vezes lá, mas também para ouvir Denis Florentino ao piano. Vivenciar uma experiência completa. O Alex Ambrosio diz para o Rodrigo também, quando você divulga, você incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso em referência à ação da Frescato, a tua própria ação aí, que vocês fizeram na favela em São Paulo. Diz ele aqui que a caridade pode funcionar como uma cadeia. Então, fica também dentro do espírito do que fez o Saburó, né? E a turma toda do Recife. A última pergunta do Cacá Ambrosio aqui, ele pergunta em relação à compra de pescado. Como é que vocês estão comprando pescado nesse período? Mudou a forma de comprar pescado? Os fornecedores estão atendendo vocês de outras formas? Houve uma... Primeiro que, quando teve o estopim da crise, a gente teve que, claro, negociar com nossos principais fornecedores, mas houve entendimento muito claro para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, a nossa empresa não sentiu muito, porque desde o primeiro momento a gente negociou, estendeu alguns pagamentos, colocou o fluxo de caixa adequado para a nova realidade. As grandes empresas que fornecem para a gente entenderam e tocamos o barco. Então, não houve assim um grande baque no fornecimento, tá? O que a gente sentiu, não sei se o Rodrigo, o Frois tem mais propriedade, você pega o atum, por exemplo, o atum começou a complicar a chegada do atum aqui para São Paulo, né? Acho que para o Brasil inteiro, né? Provavelmente. Então, você teve uma queda de qualidade, né, no atum. Não sei se só a gente sentiu isso, acredito que não. Ele responde com mais propriedade. Mas, quanto ao salmão, é a disparada do preço e você teve uns gapzinhos ali do próprio coronavírus no Chile também, dificultando um pouco o fornecimento aqui para o Brasil. Então... Hoje está mais normal, mas a gente foi suscetível a esses gaps aí, tá? Tá, perfeito. Mais alguém quer complementar? O próprio Sassá mencionou o Frois aí a respeito do atum. Quer comentar alguma coisa, Frois? Bom, na verdade, fez parte do meu comentário ali prévio, né? Os pescadores, no primeiro momento, eles ficaram frustrados de não terem honrado as suas vendas, apesar deles terem, obviamente, saído, pescado e consumido diesel e coisas do tipo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não sei até que ponto vocês estão acompanhando, eu tenho acompanhado muito de perto, mas a questão das ilhas, Ilhabela, Angra, Paraty, Guaratuba, todos esses lugares que são lugares tradicionais de marinha, eles estão com um decreto municipal que proíbe as marinas de funcionarem, barcos, postos de gasolina, tudo isso, mas ao mesmo tempo a marinha, que é quem legisla sobre as águas e sobre a praia, que é terra de marinha, não tem proibição nenhuma. Então, isso é uma das dificuldades que o Brasil nos impõe, isso aí é histórico na nossa história, né? A gente nunca sabe para onde a gente vai, então,
na área mesmo de restaurante, o Saburó estava falando aí, as indas e vindas dos decretos, pô, é um negócio de maluco, né? Uma hora fala uma coisa, depois fala outra, aí você demite o cara, depois não vale mais o acordo coletivo, depois você... Enfim, essas indas e vindas e essa insegurança jurídica é uma coisa desastrosa no Brasil, e no caso das marinhas não é diferente, porque não é jurisdição municipal, então, teoricamente, isso era uma coisa para que pudesse ter sido derrubada, mas quando levaram isso para o âmbito judicial, alguns juízes deram um ganho de causa para a municipalidade, por entenderem que eles estavam fazendo proteção à vida, e que a proteção à vida é maior do que qualquer outro direito, inclusive o de ir e vir, de acesso à propriedade, coisas do tipo. Então, tem muitos pescadores também que não tiveram acesso à manutenção de barco, parte até de combustível, né, de insumos. Então, a gente está vivendo um momento bem delicado mesmo, né? Assim, os lugares que estão incentivando a economia, os pescadores têm mais vantagem para poder sair para pescar. Os lugares que estão privilegiando a contenção da doença, não tem boi para ninguém, nem para pescador, nem para empresário, nem para nada, tá certo? Entendi. Tem uma disparidade muito grande de sistemas e reações à pandemia. Isso prejudica muito todos os setores econômicos, não é diferente do nosso. Com certeza. E também por localidade, né? Então, a abrangência das ações. Exato. Então, eu não sei de onde exatamente o Sassá vem se abastecendo, mas, por exemplo, nós temos uma distinção muito importante, né, de atuns do norte e atuns do sul. Então, é muito mais provável que o atum do norte tenha sofrido na sua qualidade do que o atum do sul, né? Até pela tradição pesqueira, pelas condições, e porque o atum do norte é um atum de lua, né? Enfim, mas são detalhes aqui à parte. Segue o jogo aqui. Tá legal. Pessoal, eu acho que é isso. Realmente gostaria de estender mais, mas a gente avançou um pouco o horário aqui. Eu acho que agora é o momento propício para pedir uma pizza, né? O que você acha, Douglas? É hora de dar uma desanuviada, não é isso? Com certeza. Agora todo mundo pedindo pizza, fica tranquilo. O bom da pizza é que é democrática, né? Todo momento é o momento de pedir pizza, então... Tá certo, é isso aí. Bom, vocês têm várias opções aí. Quem quiser pedir um sushi também pode pedir no Sassá. Quem quiser conversar com o Saburó também e com o Rodrigo para ter aquela experiência toda. E com o Lelis também. Ele, inclusive, acompanha o peixinho com chopp. Não é isso, Lelis? É isso aí. Estamos aqui no Mato Grosso. Eu escuto o pessoal está falando sempre de atum, de salmão. A nossa diferença aqui é porque o pescador ele está com a mesma dificuldade, mas são dificuldades diferentes, porque como todas as feiras estão fechadas, os restaurantes estão fechados, o que acontece? Quando ele tem o pescado, ele não tem o comprador. E aí, quando a gente precisa do pescado e ele sai para buscar o pescado, é a época que a lua não está legal, é a época que o rio está cheio, ou aconteceu alguma coisa, aí ele não acha o pescado. Então, a confusão, são diferentes setores, diferentes lugares, uma área fluvial, outra área marítima, mas as dificuldades acontecem do mesmo jeito. Tá certo. Pessoal, novamente, tenho muito a agradecer a vocês. Obrigado por terem ficado conosco aí por todo esse tempo. Agradeço também a audiência e deixo um abraço para todos vocês. Força. Desejo que todos sejam bem-sucedidos aí ao atravessar essa crise, que a gente saia com muitos aprendizados, né? E consiga realmente entregar um setor mais fortalecido depois de passar por isso tudo. E uma experiência humana também, melhor. Né? Um abraço a todos vocês aí. Tudo de bom. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Isso aí, Thank you.